Bom dia a todos. Pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa aula de número 10, de processo civil. Vou começar aqui compartilhando a tela com vocês, para a gente poder iniciar o conteúdo. Bom, então vamos lá. O nosso assunto de hoje, gente, é tutela inibitória nas ações coletivas. É um assunto bem importante também, tendo em vista a tendência do nosso direito em seguir para esse rumo de direito coletivo, né, de tutela nas ações coletivas, enfim, de questões que afetam a, direitos de pessoas de forma transindividual, né, ou meta-individual, como alguns também dizem. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje, de forma também um pouco mais ampla, por conta justamente de que existem várias ações denominadas como coletiva. A gente vai focar um pouco na ação civil pública, que é uma das principais, e eu gostaria de que vocês tivessem uma certa atenção para esse conteúdo, tá? Só chamando a atenção novamente de vocês antes de iniciar a aula, né? Tô vendo aqui que não tem ninguém presente, tá? Então, como eu avisei vocês, eu estou lançando falta para quem não está na primeira aula, pelo menos não entra nos 5 primeiros minutos da aula. Então, eu vou lançar aqui as pautas para vocês na primeira aula, e quem entrar depois fica com a presença somente na segunda, tá? Mas aqui a grande questão é que vocês estão perdendo conteúdo e depois ficam tendo que assistir o vídeo gravado. Mas enfim, né? Cada um sabe até onde se afeta, né? Então vamos falar um pouco das noções introdutórias. Desde muito tempo, o direito, e isso desde a antiguidade, enfim, ele vem centrado muito em questões individuais, ou seja, dos sujeitos particulares, das relações entre particulares. E isso veio perdurando aí durante séculos, com, é claro, né, algumas diferenciações que existiram. A gente também não vai generalizar dizendo que sempre foi dessa forma, mas o grande foco, sim, foi nessas questões individuais por muito tempo. Até que, pelo menos, a partir da segunda metade do século XX, começaram a surgir algumas discussões, principalmente por conta da complexidade das sociedades e também de alguns movimentos dos próprios direitos humanos que começaram a postular essa defesa de interesses coletivos, de interesses que não afetavam somente um indivíduo em si, particular, né, sozinho, mas sim uma coletividade, toda a sociedade, né, ou inclusive todo o mundo. A gente tem essa mudança de foco, né, de paradigma, por conta, como eu disse, justamente dessa evolução, dessas modificações que foram ocorrendo na sociedade e, consequentemente, também no direito, tá? Então, tirou-se um pouco o foco das defesas de liberdades individuais e passou-se a ter aí uma tutela maior a interesses difusos e coletivos, que eu já vou explicar para vocês do que se trata. Mas, em síntese, seriam interesses de pessoas que, enfim, muitas vezes sequer determinadas, né, ou determináveis. Então, um grande exemplo aí são os danos causados ao meio ambiente. É claro que não em todas as situações. Eu vou explicar um pouco mais à frente a diferenciação desses direitos difusos e coletivos. Mas acho que o maior exemplo que a gente pode dar e de maior acesso de vocês são as questões ligadas ao meio ambiente, tá? Que envolvem aí toda a coletividade. Então, muitas vezes, um dano que é causado ao meio ambiente, ele afeta uma infinidade de pessoas que você não tem como definir, né? Sequer definir. Então, o que dirá entrar com o processo, né? Como que você vai individualizar todos esses direitos? Então, é por isso que surgiram aí
essas defesas e tutelas de interesses difusos e coletivos. No entanto, a gente ainda tem grandes dificuldades justamente pela carência de alguns instrumentos mais adequados para a defesa desses interesses. Justamente por conta de ser interesses difusos e coletivos, ou seja, de pessoas das mais variadas, você muitas vezes não tem como determinar quem são os afetados, você não consegue identificar. Agora, imagina para defender, né? Então, é muito mais complicado do que uma ação individual, como a gente é acostumado a ver. E, e isso tem reflexos no direito. Então, a gente teve uma certa modificação, sim, só que ainda tem grandes dificuldades, justamente pela falta de instrumentos mais adequados. Atualmente, no direito, a gente tem vários instrumentos aí, um deles é o que a gente vai falar hoje, que é a ação civil pública. E são, é claro, eficazes aí na medida do possível. Mas, como eu disse, por conta da própria natureza, às vezes, do dano ou da ameaça de dano aí que acaba ocorrendo, esses instrumentos, as ações, por vezes não são tão efetivas como se gostaria, né? Mas a gente vai falar um pouco mais à frente aqui. Além disso, a gente teve também, historicamente, que essas tutelas processuais, ou seja, a forma como se promovia a proteção dos direitos, sempre tiveram um foco mais ressarcitório, ou seja, de reparação, né? De ressarcir. Então, esperava-se haver o dano, né? Um dano efetivo, para você poder depois reparar esse dano, ou seja, compensar, se fosse possível. Só que ocorre que por conta dessa evolução, dessas mudanças do direito material, processual também, né, principalmente processual, houve também essa mudança de foco e uma prevalência, né, uma predominância muito mais, né, do interesse em uma tutela inibitória para o quê? Para a prevenção. Já que, imaginem, e isso se dá muito mais, de forma muito mais evidente, no, nas questões que envolvem direitos difusos e coletivos. Imagine, por exemplo, danos ao meio ambiente, né? Por vezes são irreparáveis. Então não tem como você esperar ver o dano para depois buscar uma proteção, uma forma de prevenção, tá? Então é por isso que houve essa mudança de foco, justamente tentando alterar aqui. Deixa eu aceitar a Catiele. Bom dia, Catiele. A gente já iniciou aqui a aula, tá? E então houve essa mudança de foco, ou seja, saiu um pouco dessa noção de que para tudo deveria haver uma reparação para a situação de que é preciso prevenção, né? Prevenção do dano. É muito melhor você prevenir para que não haja sequer o dano do que depois ter que buscar uma reparação. Como eu disse por vezes, principalmente nas questões que envolvem direitos difusos, coletivos, por vezes a reparação não é possível. Então, se o dano é evitado, é muito melhor, né? Você às vezes não consegue evitar o processo, mas você evita pelo menos o dano, né, aos direitos das pessoas. Então, também é necessário ressaltar essa mudança de paradigma aqui que a gente teve de forma um pouco mais recente. Tá? Continuando, houve também uma grande mudança que foi a superação da tradicional divisão de direitos subjetivos em públicos e privados. Isso está ligado a esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje, porque, como eu disse antes, né, há um certo tempo atrás, a gente tinha um grande foco individualista. E isso tinha essa consequência, né, de que havia uma grande divisão do que era público e do que era privado. Com essa evolução, essas modificações do direito para a busca, né, da tutela de um direito coletivo, passou-se então a tentar aí superar um pouco essa tradicional divisão, no sentido de que surgiram novos direitos e deveres também que não eram pertencentes somente a um indivíduo como único, assim, sozinho,
mas sim a grupos, classes, né, ou a toda a coletividade. São os direitos transindividuais, que a gente vai comentar, eu vou tentar explicar um pouco para vocês aqui. Vocês devem ver isso daqui melhor em TGP, enfim, outra matéria também. Mas é importante entender que houve essa, de certa forma, uma superação dessa divisão. É claro que não acabou a divisão totalmente. A gente tem direitos que são exclusivamente individuais, direitos que são mais do âmbito público, que vocês também devem estudar melhor, ou já estudaram, né, eu imagino, em Introdução ao Estudo do Direito. E esses direitos existem, né, de forma dividida, de certa forma, mas nesse âmbito coletivo e difuso, principalmente, há uma certa mistura, né? Há uma certa tangencialidade aí entre os direitos, ou seja, um fica tocando no outro ali, não tem como separar exatamente. Por exemplo, o que eu falei para vocês dos direitos relacionados ao meio ambiente, né? Um dano causado no meio ambiente pode afetar tanto interesses privados, interesses públicos, ou seja, da coletividade como um todo. São direitos que não tem como você situar exatamente como privados por conta das suas características. Então, são direitos transindividuais, que têm essa noção um pouco mais social, um pouco mais coletiva da coisa. E eles são divididos aqui, existem várias classificações, tá? Mas as mais correntes são essas. Direitos, direitos coletivos, estou sem o mouse aqui, fica um pouco ruim para selecionar. Direitos individuais homogêneos e direitos difusos. Então a gente tem essas três divisões, essas três categorias de direitos transindividuais. Transindividuais porque supera o indivíduo, né? Vai além do indivíduo, do sujeito. Então afeta uma série de pessoas. Vamos começar falando do contrário aqui, né? Vou começar falando dos direitos difusos, que são um pouco mais fáceis de conceituar, de certa forma. Os direitos difusos, como eu disse, fazem parte dos transindividuais, ou seja, afetam mais de uma pessoa, tá? Logicamente. Só que a grande questão aqui dos direitos difusos é que eles afetam pessoas indeterminadas, tá? Que estão ligadas por uma situação de fato. Como assim, né? Você não consegue distinguir, você não consegue fazer um levantamento para saber todas as pessoas afetadas por aquela situação de fato que ocorreu. Por exemplo, uma propaganda enganosa ou ilegal veiculada em rede nacional no horário nobre da televisão, por exemplo. Como que você vai saber todas as pessoas do país ou até fora do país que foram afetadas por aquela propaganda? Não tem como, tá? Não tem como. Então são direitos difusos. O importante destacar que esses direitos, e depois eu vou ler um exemplo para vocês, eles não impedem a busca pela reparação individual, tá? A grande questão vai ser qual tipo de tutela, qual tipo de proteção que vai ser pedida. No âmbito dos direitos difusos, por exemplo, seria a retirada dessa propaganda do ar, ou inclusive uma reparação coletiva, né, em face da empresa que veiculou essa propaganda enganosa. Então, isso seria no âmbito do direito difuso, uma situação de fato, ou seja, passou realmente aquela propaganda na TV e pessoas indeterminadas, você não consegue aferir a totalidade aí que foi afetada, tá? E agora vamos partir para esses dois outros aqui, que são um pouco mais difíceis de conceituar para quem não tem tanto contato com isso ainda. Começar falando dos direitos coletivos. Os direitos coletivos, tá? Se de um lado os difusos são de pessoas indeterminadas, os direitos coletivos, eles podem até ser de pessoas indeterminadas, mas são determináveis. Ou seja, se quiser, você consegue saber todas as pessoas que foram afetadas. Para começar, o CDC vai trazer o conceito aqui de direitos coletivos da seguinte forma: seria um grupo de classe ou categoria de pessoas ligadas entre si
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, aqui é outra diferença, né? São grupos, classes, categorias ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Não é mais relação de fato como nos direitos difusos. Então, como por exemplo, né, de direitos coletivos, um grupo de pessoas afetadas por cláusulas ilegais de um consórcio automotivo. Então, aquele grupo de pessoas, enfim, você também consegue saber quem foram os afetados, todo mundo que contratou aquele consórcio. E a ilegalidade, né, a violação aos direitos coletivos, elas vão ocorrer justamente por conta da relação jurídica, tá? Então, são as cláusulas legais que tem no consórcio que ocasionam essa violação aí aos direitos coletivos. Então, isso vai unir as pessoas. Elas não têm relação entre si, mas têm com a parte contrária, com a concessionária lá de veículos. Outro exemplo, uma escola ou instituição de ensino que vem prestando um ensino de má qualidade. Então, os alunos, eles são um grupo, né? São uma classe de pessoas, um grupo, na verdade, que são afetados por conta da má prestação do ensino, tá? Nesse caso, também é exemplo de direito coletivo, porque todos estão ligados aí por meio de uma relação jurídica com a prestadora de ensino, aí, a instituição de ensino. Então, nesse caso, são exemplos de direitos coletivos. Já os direitos individuais homogêneos são um pouco mais próximos do coletivo e talvez gere alguma confusão, mas há algumas diferenças. Então, os individuais homogêneos são o seguinte: tratam-se de pessoas determinadas, tá? Ou seja, você sabe também quem são e estão ligadas por uma situação de fato também. Então, não é mais situação jurídica como o direito coletivo, é situação de fato. Por exemplo, eu até tinha aberto aqui um item que eu selecionei para dar de exemplo, eu até vou procurar que eu fechei para fazer a leitura para vocês. Mas, por exemplo, aqui, os consumidores afetados por um produto com defeito. Então, não sei, saiu um lote de carros com defeito, com algum defeito. E foram vários os consumidores afetados por aquele defeito. Vejam que a situação não é jurídica, que relaciona eles com a parte contrária ou entre eles. É de fato, é o próprio defeito que ocasiona aqui essa violação aos direitos. Não é o ato da venda em si, do carro, do veículo. Aí sim seria relação jurídica. É o ato do defeito. Então você consegue identificar quem são. Deixa eu procurar para fazer uma leitura para vocês. Só fazer uma leitura de um exemplo que eu achei bem interessante quando eu estava fazendo o estudo aqui para a aula. O que diferencia muito, né, esses direitos é justamente a própria tutela pretendida, ou seja, o que você pretende, o que você quer com a defesa do seu direito. Deixa eu só encontrar aqui, para vocês verem que nem sempre a gente tem como fechar algo somente pelo exemplo concreto ali. Você precisa saber exatamente o que a pessoa pretende. Quer ver? Ó, um artigo ele vai dizer o seguinte, a respeito do... Deixa eu ver quem que foi o autor. Nelson Nery Jr., tá? É um importante processualista e ele vai dizer o seguinte, né? O artigo que cita ele, né? Para o processualista supracitado, o que determina seja classificado um direito como difuso, coletivo, ou individual ou homogêneo, é o tipo de tutela que se pretende, tá? Quando da propositura da ação, sendo que o mesmo fato pode dar ensejo à pretensão difusa, coletiva, estrito sensu, que é o que a gente falou, direito coletivo, e individual, e exemplifica o citado autor. Aí ele vai trazer um exemplo desse Nelson Nery Jr., do autor.
abre aspas aí, né? O acidente com o Batomoshi IV, foi um navio que naufragou no Rio de Janeiro na década de 80, que chamava Batomoshi, que teve lugar no Rio de Janeiro no final de 1988, poderia abrir oportunidades para a propositura de ação individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu. Então, seria um direito individual, tá? Ação de E aí, outro caso que poderia surgir. Ação de indenização em favor de todas as vítimas, ajuizadas por uma entidade associativa, que aqui já seria um direito individual homogêneo, ou seja, a situação de fato, né, que ensejou ali o dano a todas essas vítimas do naufrágio. Outro caso, ação de obrigação de fazer movida por associação das empresas de turismo que tem interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia. Seria um direito coletivo. Vamos pensar que seria uma ação proposta, por exemplo, contra os veículos de comunicação que estavam veiculando notícias sensacionalistas, enfim, que isso afetaria o turismo na região. Então, poderia ser um exemplo de direito coletivo, tá? Bem como a ação ajuizada pelo Ministério Público em favor da vida e segurança das pessoas para que seja interditada a embarcação a fim de se evitarem novos acidentes. E aqui já seria o direito difuso. E aí ele conclui, em suma, o tipo de pretensão é que classifica um direito ou interesse como difuso, coletivo ou individual. Então eu achei muito claro assim esse exemplo que ele deu para a gente entender e não ficar tão bitolado nessas classificações aqui que por vezes só acaba confundindo a gente. O que vocês têm que ter em mente eu acho que vai de acordo com o que o Nery Júnior afirma, né? É distinguir qual a pretensão que está se procurando. É um direito que diz respeito a uma pessoa? Então, é um direito individual. Vai ser relacionado, enfim, àquele grupo por conta de uma relação jurídica? É um direito coletivo. Vai ser relacionado a pessoas indeterminadas como um todo? É direito difuso. Então, não ficar tão bitolado na classificação exata aqui, mas você tem que entender qual o tipo de pretensão que a pessoa quer, tá? Com o que está ligado. E isso, no caso concreto, talvez facilite mais para entender, tá? Depois, se puderem, façam leituras, tá? Sobre isso também, para aprender um pouco mais dos direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos. É importante vocês conhecerem isso daqui, tá? Talvez só pela aula que vocês não, ou tenha ficado com alguma dúvida, depois vocês perguntem. Passando então aqui para outro tópico, quem são os legitimados, né, para promover a defesa desses interesses transindividuais? É uma legitimação de início extraordinária, que vocês devem ter visto em TGP. Legitimação existe a ordinária, que é quando o próprio interessado ali do seu direito vai buscar a sua defesa, né, a reparação do direito. E a extraordinária, que são casos específicos que a lei autoriza que um terceiro, uma outra pessoa ou entidade, busque a tutela, né, ou entre com processo para, enfim, pleitear um direito alheio, como é o caso das ações coletivas. Existe um rol de legitimados para a propositura de ações coletivas, tá? O MP, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, entidades de classe, ou seja, de trabalhadores, enfim, de empresas, e dentre outros, né? O próprio poder público também pode. Então, é um rol de legitimados. Os principais que a gente mais vê são esses três aqui. E a gente vai entrar agora para falar especificamente de um tipo de ação coletiva. Existe divergência na doutrina, tá? Nessa classificação. Alguns dizem, eu pactuo um pouco mais dessa primeira classificação, de que ação coletiva ou ações coletivas é o gênero mais amplo e dentro dela existem vários tipos. Um deles é a ação civil pública, existe ação popular, mandado de segurança coletivo, enfim, e dentre outros.
E existem outras classificações que afirmam que não haveria uma diferença, enfim, mas é melhor entender dessa forma que eu disse. Ação civil pública é um tipo de ação coletiva, tá? Por conta até mesmo do objeto que ela tem, né? Que é essa defesa mais ampla, mais geral dos interesses difusos ou coletivos ou individuais homogêneos, transindividuais, né? Então a gente vai falar mais especificamente dela, porque é a que a gente mais vê na prática, né? O que a gente tem mais contato. A ação civil pública, ela foi ela foi regulada pela Lei número 7.347, lá de 1985. Então, ela é bem antiga já, se for ver, né? Já quase, quanto? 30, 40 anos? Estou ruim de conta. É a Lei da Ação Civil Pública. Essa lei, ela vem conceituar aqui a ação civil pública como o instrumento adequado para a defesa de interesses que envolvam o meio ambiente, os consumidores, dentre outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em juízo. Tá? Já expliquei. Para quem chegou depois, já acabei de explicar o que são aqui esses direitos. Opa, esses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, a ação civil pública é um instrumento capaz de promover aí a defesa desses interesses em juízo, tá? Defender o patrimônio público, enfim, uma série de questões que envolvam esses interesses transindividuais ou coletivos da sociedade. É um importante instrumento para a defesa, tá? Em regra, o principal legitimado aqui é o próprio Ministério Público. É o que a gente mais vê, né, promovendo esse tipo de ação. Mas tem outros, como eu disse, né, a própria Defensoria Pública e entidades, enfim. Mas vamos focar um pouco no MP, que é o legitimado, vamos dizer assim, em regra mesmo, né, o originário ali da coisa. Ele que a grande diferença, né, dele para os outros é que ele possui aqui o dever de agir, tá? Os outros legitimados, eles podem entrar com ação civil pública. Agora, o MP não. O MP, se for o caso, ele tem que entrar, tá? Se ele verificar os requisitos, ele tem que entrar com essa ação para realmente tutelar os interesses da sociedade, os interesses coletivos. Como eu disse, né, ele também, vocês já devem ter visto talvez até em processo penal, não processo, né, mas direito penal ou em TGP, o MP ele tem a indisponibilidade da ação. Ele não pode dispor como um particular qualquer. Então, eu, enquanto particular, eu posso escolher se eu entro com processo ou não. Eu posso desistir do processo. O MP não. Ele não pode. Se ele verificar que há os requisitos, existem requisitos para ajuizar um processo, uma ação civil pública, ele é obrigado a acionar o judiciário. E isso não autoriza ele a desistir do processo depois, e enfim. Então, isso vem ser a indisponibilidade da ação. Tá? Ele não pode negociar essa obrigação dele aí. Apesar disso, né, apesar de haver a indisponibilidade da ação, ele possui liberdade para apreciar o caso concreto. Né? Isso está lá disposto no artigo 9º da Lei de Ação Civil Pública, dizendo que o MP ele tem a liberdade para apreciar o caso concreto. Então, ele vai verificar, olha, com base nessas provas, realmente verificou-se aqui que há indícios de que é necessária uma ação civil pública. Aí ele vai ajuizar. Se ele verificar que houve uma denúncia ali muito frágil, não foi possível coletar provas nem nada, está muito frágil aquela situação, não tem possibilidade de dar andamento, aí ele não vai, né? Ele vai pedir o arquivamento. Só que isso, inclusive, tem um controle para esse arquivamento, de acordo com os autores. O controle é feito pelo Conselho, tem um nome aqui, Conselho Superior do Ministério Público. Então, quando há o arquivamento, para evitar possíveis arbitrariedades, ele solicita o arquivamento, determina o arquivamento pode ser do inquérito, ou enfim, do procedimento que foi instaurado,
e isso vai para o Conselho Superior do MP para que esse outro órgão, né, que é hierarquicamente superior, né, ao MP, ele possa verificar se realmente é caso de arquivamento. Se não for, ele vai determinar o andamento, vai trocar o promotor do caso e vai determinar o andamento. Se realmente for caso de arquivo, de não seguir com a ação, aí vai manter, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O MP, ele não pode, né, dispor da ação, mas ele também pode apreciar o caso concreto e verificar se aquilo tem ou não indícios aí suficientes para propositura de um processo. Cabe a ele, inclusive, tá, no caso, a titularidade ativa, né, ou seja, no polo ativo, como autor da ação, no caso de desistência de associação legitimada. Então, uma associação dos consumidores, não sei de onde, propôs um processo, uma ação civil pública, desistiu, não deu andamento, o juiz vai mandar intimar o MP para seguir com aquele processo, tá? Então, nesse caso, ele vem substituir também. E aqui a gente tem que comentar também sobre dois importantes instrumentos de investigação e enfim, de defesa dos interesses por meio da ação civil pública. Que, na verdade, nem prescindem, né, de uma ação, na verdade, mas que são dois, né? O inquérito civil, que apesar do nome ser bem próximo do que a gente conhece como inquérito policial, ele tem algumas diferenças, apesar de se utilizar da mesma ideia, né, de investigação, enfim. É um procedimento investigativo que é promovido pelo MP justamente para colher provas, né, e elementos de convicção para eventual propositura da ação civil pública. Então, vamos pensar, né, quando chega uma denúncia no MP, o MP, com base somente numa denúncia, por vezes anônima, inclusive, não consegue elementos suficientes, né, para propor uma ação civil pública, na maioria das vezes. Então, para isso, é quase regra, vai ser instaurado o inquérito civil. Então, o MP vai promover esse inquérito, apesar de não ser obrigatório, né, o MP pode, enfim, verificar se for um fato muito notório que tenha sido veiculado na mídia e, enfim, todo mundo está sabendo. São casos de violações, por exemplo, questões de trabalho, de consumidor, que são amplamente divulgadas. Pode ser que não haja um inquérito civil, mas é bem comum que tenha. Então, ele vai ser instaurado, esse inquérito civil, para investigação por parte do Ministério Público. E o MP, lá, o promotor responsável, vai promover as diligências, solicitar, enfim, oitiva de testemunhas, dos acusados, de todos os envolvidos, vai colher provas, fazer busca e apreensão, e de tudo que for necessário. E ao final ele vai verificar, olha, tem elementos, sim, que geram convicção de que é preciso propor uma ação civil pública. Beleza, vai entrar com a ação. Não tem elementos? Vai pedir o arquivamento e aí é submetido àquele controle do conselho que eu disse para vocês. Outro instrumento muito importante é o chamado compromisso de ajustamento de conduta, ou por vezes TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, que aí reduzem ao documento em si. O que se trata? Né? Está disposto lá no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, que seria uma forma, né, um meio alternativo de solução de conflitos por meio do qual o causador desse dano se obriga a cumprir as exigências legais. Então, como que funciona? Mesmo antes da propositura de uma ação civil pública, ou até depois, se for o caso, o MP pode entrar, de certa forma, num acordo com o causador do dano. Vamos pensar numa empresa que causou, enfim, que está causando danos ao meio ambiente. Essa empresa, enfim, ela exerce atividades poluidoras, e precisa adequar a sua atividade. Então, por conta do foco do direito em, de certa forma, evitar, né, somente decisões judiciais que vão
vir de cima para baixo para colocar fim no conflito. Então, ele promove aí, de certa forma, essa quase conciliação, né? A gente não pode falar um acordo, porque, na verdade, o MP, de certa forma, tem alguma autoridade ali, ele acaba impondo, né? Cabe à empresa ou causador do dano, né? No caso do exemplo que eu dei, a empresa, aceitar o compromisso de ajustamento de conduta ou não. Então, não tem muita margem de discussão, né? Até porque se a atividade é ilegal, provavelmente ela vai ter que ser enquadrada nos parâmetros da lei. Então, o MP vai colocar o que é preciso fazer. Então, ele vai colocar, olha, para, enfim, tornar regular a atividade da empresa, esta se compromete a instalar um filtro na chaminé para evitar a poluição e não sei o quê. Compromete também a instalar, fazer um sistema de tratamento de esgoto, enfim, o que quer que seja, tá? Para evitar o dano ou para reparar os prejuízos. Por isso, né, ajustamento de conduta. Então, isso vai ser um acordo quase que unilateral, né, como eu disse. O MP vai dar as diretrizes por ajustamento da conduta do causador do dano e essa pessoa ou empresa vai aceitar ou não, né? O MP ele não tem obrigações nesse sentido, até porque ele não está causando nenhum tipo de dano, né? A única questão é que ele se compromete a não entrar com o processo, ou então a suspender, a paralisar o processo, enquanto o causador do dano cumpre as exigências. Tá? Então, é uma forma de evitar a judicialização em todos os casos. Esse termo, ele se trata de uma garantia mínima, tá? Em prol do grupo atingido. Então, por exemplo, uma empresa que estava, enfim, submetendo trabalhadores a condições degradantes ou análogas à escravidão. Aí vem o MP, faz um termo de ajustamento de conduta e a empresa se compromete a modificar aquela situação. Só que isso não afeta, não impede, aliás, que os grupos, né, as pessoas atingidas, busquem os seus direitos também na justiça, tá? Como os autores conceituam, é uma garantia mínima, ou seja, eles têm, no mínimo ali, no raso, eles têm isso, que é o termo de ajustamento de conduta, comprometendo a não mais submeter as características, aliás, ao trabalho degradante ou análogo à escravidão, promover, enfim, uma série de direitos ali para esses trabalhadores. Mas se eles se entenderem lesados, eles podem, obviamente, procurar o judiciário para pleitear a reparação, além dessas condutas que estão sendo ajustadas pelo termo, pelo compromisso. Então, eles não podem modificar. Então, o que for discutido aqui no termo, em regra, não vai ser discutido novamente no judiciário. Mas o que for além, né, a mais, que for preciso de discussão, além do que está no termo, no compromisso, eles podem sim buscar, né, o judiciário para isso. Nesse sentido, a gente tem que adentrar num tópico também que é bem importante nesse conteúdo, que são as tutelas inibitórias nessas ações coletivas. O que seriam essas tutelas inibitórias? Já comentei um pouco no início da diferenciação, né? A gente tem tutela ressarcitória, que é aquela que busca o pagamento, né? A reparação do dano causado. E a tutela inibitória é aquela que busca prevenção, ou seja, que busca evitar que o dano ocorra. Então, isso é muito importante, principalmente nesses casos de ações coletivas, por conta, é claro, da amplitude dos atingidos. Então, o MP, por exemplo, ele não precisa esperar que haja um dano para que ele entre no meio da situação e haja de forma preventiva. A previsão legal da tutela inibitória está lá no artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública e também no 497 do CPC. Deixa eu abrir aqui para fazer a leitura. Só um momento. Vou achar o CPC também. Esqueci de deixar aberto. Então, o artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública, o que vai dizer?
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independente do requerimento do autor. Então, o que está dizendo aqui? Que, se for necessário, o juiz pode determinar a cessação, né, de atividade nociva, ou seja, que tem um potencial de causar dano. E para isso ele pode determinar multa, e outro tipo de execução, outro tipo de pena. Deixa eu abrir aqui o CPC agora. 497. Vai dizer o seguinte: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará as procedências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. E o X da questão está aqui no parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, é aqui no parágrafo único que está a fundamentação principal para a tutela inibitória. Inibitória porque ela busca justamente a cessação de atividades nocivas ou ilícitas, né, para assegurar que o dano não ocorra. Não é estas, né? Para assegurar que o dano não ocorra. Então, a grande questão, a grande vantagem da tutela inibitória é justamente a prevenção, buscar que o dano sequer ocorra, ou que, se ocorrer, que ele seja menor, tá? Então, para pedir a tutela inibitória, não é necessário, de início, comprovar o dano, até porque, se houver dano, você, no geral, já vai pedir uma ressarcitória, uma ação de reparação, né, por conta do dano. Mas sim a probabilidade. Então, você tem que demonstrar, sim, a probabilidade muito forte de o dano ocorrer. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. A gente tem que ter em mente também que essa tutela ela pode ser tanto prestação positiva quanto negativa, ou seja, pode ser tanto uma obrigação ali de fazer quanto de não fazer ou de se abster, tá? Positiva é quando exige uma ação, negativa é quando exige uma abstenção ou uma omissão, né, para não fazer. Existe a possibilidade de utilizar instrumentos executivos, como eu mencionei, principalmente a multa, né? Então, é um importante instrumento aí para poder coibir a pessoa a fazer, né? E aí, se não fazer, tem que pagar multa, né? Se não for cessada aqui a atividade nociva ou ilícita. E ainda relacionado a isso, a gente tem a tutela de remoção do ilícito. O que que é isso? É um pouco diferente da tutela inibitória, porque a tutela inibitória, ela busca, né, com base numa atividade que está ocorrendo no momento, ela busca a cessação dessa atividade ilícita ou nociva para evitar o dano. A remoção do ilícito já prevê, né, como o nome já diz, a existência da atividade ilícita, mas não do dano. Então, ela se pauta numa atividade pretérita que já ocorreu ou que perdura no tempo, e ela busca a remoção dessa atividade ilícita para evitar os efeitos, né? Para evitar os efeitos que seria o dano. Então, é claro que a tutela inibitória ela busca assegurar que o dano não ocorra, busca. Só que como fim imediato ali, ela busca a cessação da atividade. Agora, a tutela de remoção do ilícito não, ela busca remover os efeitos de um ilícito que já ocorreu, que tem essa probabilidade de dano também. Então, por exemplo, de remoção de ilícito, né? A venda, né, ou a disponibilização no mercado de produtos impróprios para o consumo, tá? Então, você tem essa atividade potencialmente causadora de dano que ocorreu, né, já de fato ocorreu, e você vai pegar
buscar a remoção desse ilícito, ou seja, vai tirar do mercado esses produtos para que não causem o dano, tá? Eu vou dar exemplo depois, aqui voltando para falar da tutela inibitória. E a gente vai falar de dois casos. A tutela inibitória ela tem grande incidência, principalmente em relação ao meio ambiente e à defesa dos direitos do consumidor. É claro que existem outras possibilidades? Existem, inclusive da tutela de interesses individuais. Por exemplo, exemplos clássicos de tutela inibitória de interesse individual é o que se chama de anunciação de obra nova, interdito proibitório, que são casos de que você busca, vocês vão estudar isso melhor em processo civil, mas você busca, por exemplo, impedir que uma obra continue, né, por conta de algum dano que está ocorrendo no seu imóvel, por exemplo. Tem um vizinho construindo um prédio, e isso está causando danos no seu imóvel. Então você vai buscar impedir que aquela obra seja construída. São casos de tutela inibitória individuais, tá? Mas a gente tem foco aqui na aula de hoje na coletiva. Então vamos falar primeiro da tutela inibitória coletiva relacionada ao meio ambiente. Como eu já mencionei no início da aula, o meio ambiente ele tem sido o foco aí, principalmente, né? Não só o meio ambiente, mas outros tipos de direitos de âmbito que tem essa potencialidade de afetar inúmeras pessoas, né, direitos transindividuais, eles têm sido foco de uma constante proteção e um foco um pouco maior no direito, né, a partir aí da segunda metade do século XX, do século passado. Em relação ao meio ambiente, a gente tem que ele está aí fixado enquanto um bem de uso comum do povo. Isso a própria Constituição já diz, a gente já tem aí uma série de legislações e, enfim, políticas que buscam a defesa do meio ambiente, justamente porque ele é de uso comum do povo e cabe ao poder público e à coletividade a sua defesa. Então, é algo coletivo, é algo da comunidade, de toda a sociedade. Apesar de a gente ter as delimitações de propriedades privadas, o meio ambiente em si, ele pertence a todos, de uso a todos, né? Nesses casos, a gente vê claramente a inefetividade de tutelas ressarcitórias. Não são em todos os casos, obviamente, né? Existem casos em que é possível, sim, a reparação de um dano ambiental, mas, por vezes, essa reparação é muito lenta, tá? Você precisa aí de 10, 20 anos para promover uma reparação de danos ambientais. Existem casos que são possíveis e outros que a gente não sabe. Muito provavelmente são impossíveis de reparar a totalidade dos danos. Vamos pensar nas barragens que se romperam lá em Minas Gerais, né? De Brumadinho, aquela questão lá de Mariana também. Vocês imaginam como que vai ser feita a reparação daquilo? É praticamente impossível, né? O rio lá, o Rio Doce, acho que foi afetado por toda a lama, os dejetos lá enfim, de minérios. Então aquilo afetou assim milhares de pessoas e o ambiente assim ficou totalmente devastado. É possível? Pode ser, né? Ao longo de muitos e muitos anos. Mas é por conta disso que a gente tem uma clara inefetividade das tutelas ressarcitórias. Ou seja, imagina se a gente tivesse que esperar o dano ocorrer, como aconteceu lá, né? Enfim, eu não acompanhei o caso, mas muito provavelmente foi alguma falha enfim, em algum estudo ali, em algum monitoramento técnico que deveria acompanhar e não notou ou viu ou fez que não notou, né? A questão de algum provável risco de dano nas barragens. Então, imagine se a gente tivesse que esperar que para tudo ocorresse um dano no meio ambiente, aqui no caso, para depois buscar somente a reparação. Isso ia virar, enfim, ia virar festa, né? Já que as pessoas não iriam ter o mínimo de preocupação, de prevenção para evitar os danos. Então é por isso que é necessária essa atuação preventiva que eu já venho comentando com vocês. E é aí que se enquadra a tutela inibitória, já que a tutela inibitória você não tem o dano, você precisa
simplesmente provar a probabilidade do dano. Não tem que provar dolo, ou seja, a intenção da pessoa ou da instituição em causar o dano, não tem que provar culpa. Isso vai ser apurado depois. Você tem que provar que o dano pode ocorrer. E aí o foco é a proteção contra o dano, né, para retirar essa atividade, inibir a atividade nociva ou ilícita. Então, pode obrigar aqui, né, por meio da tutela inibitória, tanto empresas quanto particulares ou até administração pública. Basta a gente pensar nos casos de omissão do poder público no monitoramento, na investigação, na proteção do meio ambiente. Então, é caso também do MP ou enfim, de outra instituição legitimada propor uma ação civil pública para obrigar o poder público a agir em determinado caso. Como eu disse, né, não apenas a ação, mas a omissão pode gerar a responsabilização. Como exemplos, a gente tem, por exemplo, aqui, evitar o funcionamento de empresa com atividade potencialmente poluidora, obrigar o poder público a agir em defesa do meio ambiente, dentre outros. Então, são os casos que eu mencionei para vocês. É uma empresa que está ali em construção e, por meio de algum estudo, alguma investigação, verifica-se que a empresa ela não passou ali pelos procedimentos de licenciamento, enfim, tudo que é necessário para que haja autorização do funcionamento, e ela vai exercer uma atividade muito poluidora, ou vai exercer algum dano que cause, enfim, prejuízos ao meio ambiente. Nesse caso, os legitimados, principalmente o MP, pode entrar com processo de ação civil pública para que haja, pedindo aqui a tutela inibitória, ou seja, que a empresa não funcione, ou que pelo menos não até que ela seja adequada aí de acordo com a legislação. Tá? A mesma coisa o poder público, que eu já mencionei de exemplo para vocês. Então, isso é exemplo de tutela inibitória. Você buscar a cessação ou enfim, a não ocorrência de atividade nociva ou ilícita. B, em relação aos direitos do consumidor. Outros casos aqui de tutela inibitória também. Muito comum, né? A gente vê, enfim, diariamente aí violações aos direitos do consumidor, e uma forma de ação seria justamente por meio das ações coletivas, ação civil pública, e também um forte instrumento é a própria tutela inibitória. Ela vai buscar atuar preventivamente, impedindo a prática de atos lesivos ao consumidor. Então, você vai impedir que aqueles atos ocorram ou que continuem, né? Porque pode ser que os atos já estão ocorrendo. Então, para evitar que novos consumidores sejam lesados, você busca impedir a continuidade da prática. A ação ela tem competência preferencialmente onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Então, por exemplo, o MP verifica que existe uma empresa fornecendo ali, enfim, produtos impróprios para o consumo, ou então praticando cláusulas abusivas nos contratos. Vamos pensar numa empresa de internet localizada aqui em Dourados, que está praticando cláusulas abusivas aos consumidores. Nesse caso, o MP deve ajuizar a ação onde ocorreu o dano, ou deva ocorrer, né? Então, ele vai ajuizar aqui em Dourados. O fundamento está lá no artigo 84 do CDC, que prevê também essa possibilidade de o juiz fornecer aí esses tipos de tutela para que seja evitado o dano. E também se aplicam as normas da Lei de Ação Civil Pública, né? Foi uma importante contribuição aqui, é uma interligação entre o CDC e a ação civil pública, que o CDC, salvo engano, até alterou a Lei de Ação Civil Pública para que pudessem ser utilizados os instrumentos de ação civil pública, o CDC que prevê a figura das ações coletivas, né, que alguns doutrinadores afirmam que seria uma categoria, um gênero mais amplo. Então, em regra, são ações que buscam a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
e para tanto a gente pode tanto utilizar o CDC, os instrumentos do CDC, quanto da ação civil pública, tá? Como exemplos de casos que afetam os direitos do consumidor de forma transindividual, né, são aqui, né, cláusulas abusivas. Isso é muito frequente nos contratos por conta da complexificação da sociedade. É, as empresas que têm um grande fluxo aí de, enfim, de produtos e mercadorias foram criando esses instrumentos, os chamados contratos de adesão, né? Que é um modelo padrão que o consumidor só assina e aceita. Não tem possibilidade de discussão, quase nada. Então, por vezes existem cláusulas que são abusivas. E o CDC traz um rol de cláusulas que são abusivas. Vocês vão estudar em direito consumidor. Mas outra coisa, a retirar propagandas enganosas ou ilícitas também de veiculação. Como eu mencionei, você tem uma propaganda que está passando em rede nacional, no horário nobre, isso vai afetar, se ela for enganosa ou ilícita, isso vai afetar incontáveis pessoas também. E para isso, né, o remédio, que a solução seria uma ação civil pública na tutela de interesses difusos, né? Se você não puder verificar os afetados. E dentre outras coisas, né? Você tem, não sei, a comercialização de um produto que é impróprio para o consumo, práticas de comércio abusivas. Isso assim, é muito recorrente e frequente. Então, cabe aqui, por meio dessa tutela inibitória, uma atuação mais preventiva, tá? São só exemplos. É claro que o MP ou os próprios afetados podem buscar a tutela dos interesses de forma ressarcitória, de forma reparatória também. Mas a prevalência, e até o objetivo da aula que é nesse foco, a prevalência é pela prevenção, tá? Pessoal, o conteúdo de hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema da aula, alguma coisa que queira perguntar? Senão a gente finaliza. Na aula que vem, a gente vai dar sequência ao conteúdo tratando sobre os juizados especiais, tá? Então vai ser um conteúdo bem interessante também. Eu vou baixar aqui a lista de presença de vocês, dois, no caso, né? Acho que já baixou. Só conferir aqui e aí a gente já encerra, se ninguém tiver nenhuma dúvida, não quiser perguntar nada. Bom, então a gente encerra por aqui. A gente vai finalizar o conteúdo daqui 2 aulas, tá? Ao que tudo indica. Então a gente tem 2 aulas mesmo. Eu achei que fosse até terminar semana que vem, mas não vai. A gente tem a aula que vem ainda para discutir sobre juizados e na última aula da semana do dia 23, 24, a gente vai ter a discussão sobre os processos de execução, que são o nosso último tema, tá bom? Então a gente vai finalizando por aqui. Acho que é só isso mesmo, porque depois na outra já é prova, na semana do dia 30. É isso mesmo. Então a gente já tem que ir finalizando. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui então a aula de hoje. Obrigado aí a presença de vocês e a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais, tchau!